Como você já deve saber, a JBS e a Marfrig, em uma coincidência cósmica, anunciaram ontem, dia 14 de agosto, após o fechamento do mercado, os seus respectivos balanços financeiros referentes ao segundo trimestre deste ano de 2023. E a equipe de pecuária de corte da Rural Business vai analisar agora esses números e os comentários dos dirigentes desses dois mega frigoríficos. E claro que ninguém vai te contar por aí. Vamos começar com os números da JBS. A JBS, que opera na Bolsa de Valores com o código JBSS3, reportou ao mercado que no segundo trimestre deste ano registrou um prejuízo líquido de R$ 263 milhões e 600 mil reais. Na mesma comparação com o igual intervalo de 2022, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o chamado EBITDA na sigla em inglês ajustado, caiu forte, 56,9%, atingindo 4 bilhões e 470 milhões de reais. E a receita líquida consolidada da companhia recuou 3% para 89 bilhões e 383 milhões de reais. Segundo os dirigentes do frigorífico, os resultados foram diretamente afetados pelo excesso de oferta de aves no mercado global, que prejudicou a performance de sua controlada Seara, e pelas margens mais apertadas no negócio de bovinos nos Estados Unidos, que tem grande peso em seus resultados consolidados. Bom, antes de avaliar se a culpa foi ou não do frango, que na nossa visão é um diagnóstico ralo, é importante observar que todos os grandes frigoríficos que operam nos Estados Unidos fecharam o trimestre com prejuízos. Oficialmente, a JBS reportou o seguinte: mesmo com os desafios de mercado, investindo na expansão das nossas operações e distribuindo 2,2 bilhões de reais em dividendos, mantivemos a nossa dívida líquida em dólar estável. Estamos preparados para atravessar com segurança o atual cenário, já que alongamos o prazo médio de nossas dívidas, ampliamos a liquidez e reduzimos o custo do nosso endividamento, afirma Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, em comunicado. Repare em um dado importante destacado no balanço financeiro da JBS. Entre abril e junho, 74% das vendas da JBS foram realizadas nos mercados domésticos em que a empresa atua e 26% vieram de exportações de proteínas. Entendeu, né? A JBS disse também que a JBS Beef North America é a sua principal fonte de receita líquida do grupo, com 28 bilhões e 770 milhões de reais. O segundo maior negócio da JBS é a divisão de frango, onde controla a Pilgrim's Pride, que reúne negócios de aves e processados do grupo nos Estados Unidos, com 21 bilhões e 320 milhões, queda de 6,4%. Na sequência, vem a JBS Brasil, com 13 bilhões e 986 milhões de reais, baixa de 0,9%. Depois a Seara, com 10 bilhões e 310 milhões de reais, recuo de 3,5%. A JBS USA Pork, com 8 bilhões e 798 milhões de reais, retração de 15,3%. E a JBS Austrália, com 7 bilhões e 471 milhões de reais, redução de 9,3%. A JBS reportou ainda que o péssimo EBITDA ajustado, consolidado da companhia, foi puxado pela Pilgrim's Pride, que apresentou queda de 48,9%, seguida pela JBS Austrália, que teve baixa de 0,3%. Depois aparece a JBS Brasil, que apresentou baixa de 15,9%. A JBS Beef North America, com recuo de 85,8%. Seara, com retração de 72,1%. E a JBS USA Pork, redução de 43,2%. A JBS reportou ainda que a diminuição da receita líquida da Seara, que reúne negócios de aves, suínos e alimentos processados, foi determinada pelo recuo das divisas geradas pelas exportações e que as vendas no mercado doméstico permaneceram estáveis em 5,1 bilhões de reais. Mas será que foi isso mesmo?
Calma, vamos ao que a JBS reportou para a JBS Brasil. A companhia disse que houve recuperação em relação ao primeiro trimestre. E claro, como não poderia deixar de ser, alega que essa melhora veio depois que o Brasil suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina à China, após a confirmação de um caso atípico de um boi velho que do nada apareceu no Pará. Agora, preste atenção nisso. A JBS disse que as vendas de carne bovina no Brasil foram impactadas positivamente pelo ciclo pecuário favorável, quando a oferta disponível de animais aumenta. Como podemos ver, está aí a prova que eles estão colocando mais carne bovina no gigante mercado interno, como sempre alertamos aos nossos assinantes. E para a JBS Beef North America, o que a JBS comenta? Bem, eles disseram que o ciclo pecuário é negativo e as margens continuam sob pressão. E as exportações de carne bovina a partir dos Estados Unidos também foram prejudicadas por uma demanda na Ásia menor que a prevista. Lembra quando alertamos no final de 2022 que os estoques de gado baixos nos Estados Unidos iriam impactar nos resultados financeiros da JBS ao longo de 2023? Lembra quando alertamos que os asiáticos estavam comprando menos e optando pela estratégia de comprar carne bovina mais barata este ano? A JBS também acusa que na Austrália as vendas cresceram no mercado interno, mas houve retração das exportações. Ou seja, fica claro que existe globalmente uma estratégia da JBS em desacelerar as exportações e focar nos mercados domésticos. Mas e quanto à despesa financeira da dívida líquida consolidada da companhia? Eles dizem que aumentou 20,9% no segundo trimestre em relação ao igual intervalo de 2022, para 1 bilhão e 311 milhões de reais. Em 30 de junho, a dívida líquida estava em 16,7 bilhões de dólares, o equivalente a 80,3 bilhões de reais. Isso significa 168 milhões de dólares a mais que um ano antes. A JBS reportou que tinha 13 bilhões e meio de reais em caixa e contava com 3,3 bilhões disponíveis em linhas de crédito rotativas, sem garantia real. 2,9 bilhões de dólares na JBS USA e 450 milhões na JBS Brasil. Em real, a alavancagem, relação entre dívida líquida e EBITDA em 12 meses, subiu para 3,87 vezes, ante 1,64 vezes no fim do segundo trimestre de 2022. Agora vamos mostrar o que a Marfrig disse em seu balanço financeiro do segundo trimestre de 2023. A empresa que opera na Bolsa de Valores do Brasil com o código MRFG3 encerrou o segundo trimestre com um prejuízo bem maior que o da JBS, atingindo 784 milhões de reais. Na comparação com o igual intervalo de 2022, o lucro antes de juros, impostos, amortização de depreciação, o EBITDA, caiu 42,3%. Para 2 bilhões e 299 milhões de reais. E a receita líquida consolidada da companhia recuou 5,7% para 32 bilhões e 514 milhões de reais. Como na JBS, a maior fonte de receita da Marfrig vem da sua operação nos Estados Unidos, onde a empresa controla a National Beef e que também foram determinantes para a piora dos resultados. E a companhia também assume que as margens estão em queda em virtude da redução da oferta de gado. Mas e na América do Sul? A Marfrig diz que as margens cresceram no segundo trimestre, sobretudo devido à grande oferta de gado. Leia, descarte de gado promovido pelos produtores no Brasil, com oferta de animais em alta. É bom lembrar que a Marfrig também opera no Uruguai, na Argentina e no Chile. Especificamente na Argentina, eles sabem, mas não comentam, que a seca e a explosão dos custos de produção nas alturas vão diminuir e forte os estoques bovinos nos próximos anos. Mas e na América do Norte, onde a Marfrig tem sua principal receita? O frigorífico reportou que teve uma receita líquida aumentada em 0,6% na comparação anual do segundo trimestre, para 14 bilhões e 565 milhões de reais. O EBITDA recuou 60,2%,
e a margem EBITDA diminuiu de 13,2% para 5,2%. Na América do Sul, a receita caiu 18,6% para 5 bilhões e 788 milhões de reais. E o EBITDA foi 14,8% menor, mas a margem EBITDA subiu de 9,5% para 10%. A Marfrig disse ainda que a BRF, que opera na Bolsa Brasileira com o código BRFS3, e que você sabe, a Marfrig é a principal acionista, também pesou negativamente sobre os resultados, com reduções de 5,7% na receita líquida, de 31,1% no EBITDA e de 11,3% para 8,3% na margem EBITDA. A Marfrig, diferente da JBS, assume que para este segundo semestre a expectativa dos executivos é que o cenário continuará difícil nos Estados Unidos do ponto de vista da oferta de gado. Mas tenta emocionar o mercado afirmando que a demanda externa por carne bovina deve ser aquecida com o aumento dos embarques feitos tanto pela América do Norte quanto pela América do Sul. E que o cenário no mercado brasileiro vai continuar favorável, como realçou Rui Mendonça, CEO da Marfrig para a América do Sul. Mas isso vai mesmo acontecer? O que a equipe de pecuária de corte da Rural Business tem a te mostrar? O que foi escondido ou varrido para debaixo do tapete? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.